Para que tudo isso pudesse se tornar realidade hoje, esse nosso segundo congresso, ao longo dos 63 anos de atividade da Igreja Messiânica no Brasil, especificamente em Mogi das Cruzes e no Alto Tietê, várias outras pessoas também doaram seu tempo, seu sentimento, sua preocupação com cada um de nós, para que a obra de Meishu Sama, a obra de Mokichi Okada, se fosse concretizando, para que hoje nós pudéssemos vivenciar esse momento maravilhoso, para aquecer o nosso sentimento, despertando em nós a nossa gratidão a todas essas pessoas que passaram antes de nós, preparando, desbravando o terreno do sentimento, da prática messiânica no Alto Tietê. Gostaríamos agora de prestar uma linda homenagem a esses grandes pioneiros da nossa fé, haja vista que no Alto Tietê, ao longo desses 63 anos que a igreja se faz presente em Mogi das Cruzes. Então vamos prestar agora uma homenagem a esse documentário que será apresentado agora, agradecendo e despertando o nosso sentimento a esses pioneiros que passaram e deixaram essa linda obra para nós. Em 1959, algumas famílias de Mogi das Cruzes e Suzano conheceram o Jorei por meio do ministro Shigeru Watanabe e ministro Morimoto, que residiam em São Paulo e realizavam visitas esporádicas às famílias conhecidas para ministrar-lhes Jorei. Entre eles, a senhora Mio Nakase, que, muito agradecida pelo milagre da cura das queimaduras nos pés de sua filha, decidiu tornar-se membro de nossa igreja, sendo ela a primeira messiânica dessa região. Sua outorga ocorreu no dia 18 de julho de 1959. A senhora Kashiko Kawamura foi outorgada no dia 8 de novembro de 1959, sendo o segundo membro de Mogi das Cruzes. E com o apoio de sua família, seu lar e o lar da senhora Mio Nakase, foram os primeiros locais de expansão da obra divina em Mogi. Em 20 de setembro de 1960, os 6 primeiros membros, Mio Nakase, Kashiko Kawamura, Ionezu Nakase, Tomi Kato, Murakami Tsuhachi e Eiichi Nishino, decidiram alugar um salão comercial, tornando-se assim o primeiro núcleo da difusão messiânica com a imagem da luz divina, sob responsabilidade do ministro Morimoto. Em 1961, surge a necessidade de novamente encontrar uma casa maior, e em julho é inaugurado o novo núcleo da Rua Professor Flaviano de Mello, número 601. O ministro Omai era o então responsável e uma vez por semana o reverendo Shoda ou os ministros Maruishi e Morimoto vinham à cidade para apoiar no trabalho de difusão. Em setembro de 1961, a responsabilidade da difusão de Mogi das Cruzes passa a ser do ministro Noboru Kambi. Em 1962, a família Miura, agradecida pela cura do câncer com apenas 3 joreis de seu patriarca, senhor Giemon, já desenganado pelos médicos, ingressam na fé messiânica com todo afinco e se unem ao corpo missionário, somando ainda mais a expansão da obra divina. Os milagres que aconteciam em Mogi começavam a chegar aos ouvidos dos moradores da região do Alto Tietê e do Vale do Paraíba, e na busca desses milagres, a família Midorikawa, que residia em São José dos Campos, veio a Mogi e, após receberem o Oricari, começaram a difusão em sua cidade. No ano de 1963, o ministro Omai reassume como responsável de Mogi e no dia 29 de setembro
pede para que o senhor Eizo Watanabe inicie a expansão da agricultura natural. Neste período, o senhor Fukuzo Koga recebe o Hikari e inicia a difusão na cidade de Suzano. O número de jovens que participavam de nossa igreja crescia e então, sob a coordenação do senhor Toshiyuki Mochizuki, hoje ministro Paulinho, teve início o grupo de jovens messiânicos. Em 1964, com a outorga da senhora Maria José dos Santos, começa a obra divina em Ferraz de Vasconcelos. A força motriz na época era muito grande. O Brasil todo se empenhou, principalmente Mogi das Cruzes foi uma grande referência. Nós íamos uma vez por semana para a construção da sede central. Então o ministro Toshiyuki Mochizuki era jovem também, de 20 e poucos anos atrás. Quer dizer, com 20 e poucos anos de idade. Foi a primeira pessoa que deu o início da perfuração da sede central. Nós íamos de trem, todo mundo, era uma grande alegria. E a força motriz desse pessoal dos jovens hoje ainda existe. Nós somos já na idade dos adultos, porém, foi aquele que levantou bastante a construção e o idealismo de Meixo Sama. Construir a sede central na rua Morgado de Mateus. Isso foi uma grande honra para nós, para a região de Mogi, principalmente os jovens que hoje, na verdade, são ministros, que nem o Teru, que está aqui, né? Tem o ministro Toshiyuki Mochizuki e o reverendo Yoshida. São, naquela época, fazia parte do jovem. E nós entendíamos que o jovem até 35 anos. Então, o que nós podemos incentivar bastante, que os jovens tomem as suas rédeas e se comprometam para o próximo 60 anos. Acredito eu que vai ser uma força motriz muito grande para a expansão da messiânica mundial aqui no Brasil. No ano de 1965, o Sr. Gemon Miura assumiu a responsabilidade da Casa de Difusão de Mogi das Cruzes e, neste período, foi adquirida com a união de todos os membros o imóvel na rua Francisco Franco, número 67. No dia 18 de março de 1967, foi entronizada a nova imagem da Luz Divina. No mesmo ano, no mês de novembro, foram incansáveis na dedicação em prol da construção da sede central na Vila Mariana. Em outubro de 1969, assume a Casa de Difusão o então ministro, hoje reverendo, Hidenari Hayashi. Nessa época, haviam 419 membros e, com o esforço deles, foi adquirido um novo imóvel na rua Santa Rosa, número 50. A partir de 1971, a ministra Maria Sugimata passou a ser responsável pela Casa de Difusão de Mogi das Cruzes
e em março deste mesmo ano, 6 membros participam da primeira caravana de membros brasileiros ao Japão. Em 1974, o ministro Shigeru Yamamoto assume a Casa de Difusão. Em janeiro de 1975, teve início a primeira turma de Ikebana em Mogi das Cruzes, com 20 alunas, sendo o senhor Suketaro Okada nosso primeiro professor. Em 1981, a Casa de Difusão, que estava sob responsabilidade do ministro Shigeru Yamamoto, passou ao ministro Tsugio Kawamura. E no mesmo ano, a responsabilidade da unidade passou para o ministro Antônio Jová Broglio. No mês de março de 1983, assumiu a responsabilidade da Casa de Difusão de Mogi das Cruzes o ministro Valdeci Lau de Souza. No dia 1º de março de 1985, o então ministro Masanobu Yoshida passou a ser o responsável pela Casa de Difusão. Após uma experiência marcante no Japão, o ministro Yoshida, junto com alguns membros, entre eles o Sr. Kiyoshi Kawai, dão ainda mais ênfase ao desenvolvimento e expansão da agricultura natural messiânica. E chegando ao Brasil, eu comecei a fazer uma reflexão. Por exemplo, quando a gente vai para o solo sagrado do Japão, é para agradecer todas as graças, proteções e, na volta, ganhar uma nova missão. Onde eu despertei que eu moro na Cinturão Verde do Alto Tietê, que a maioria são hortaliças. Então, eu senti que Meishu Sama estava entregando uma grande missão para desenvolver essa agricultura natural. Então, aí que despertei e eu decidi de realmente assumir essa missão de desenvolver. Mas eu gostaria de um assessor, que entenda dessa parte e que compra a briga de desenvolver junto comigo. Aí eu rezei para Meishu Sama, orei bastante que eu gostaria de elemento, e aonde apareceu o Kiyoshi Kawai, grande batalhador e conhecedor de agricultura. Ele interessou e empolgou, falou, vamos tocar isso aqui na frente. Aí começamos a fazer divulgação. Ele, no todo momento que ele tinha chance de encontrar com agricultores, na Ceasa, aqui em Mogi também, foi falando, e pessoas, apareceu alguém que interessaria, Então, para dar assistência, que era muito difícil, porque não tinha elementos. Então, praticamente, o Kawai, que era técnico, virou professor, e foi divulgando. Então, aí apareceu mais ou menos 260 famílias que começaram a utilizar. Então foi um momento de bastante gratificante, Sinto felicidade de poder ter divulgado essa agricultura. Se o Kawai tivesse, hoje eu falaria, você é grande vencedor. Porque eu conheço, do jeito que ele levava a missão, era um pouco diferente das outras pessoas. Ele fazia com aquele afinco, com sinceridade. No início da década de 90, iniciou-se as obras da construção do solo sagrado do Brasil em Guarapiranga. E a exemplo do que aconteceu na construção da sede central, os membros de Mogi das Cruzes não mediram esforços e se empenharam de corpo e alma em suas dedicações, sendo o setor de paisagismo o de maior destaque. No início de 1993, a sede central, motivada pelo empenho dos membros de Mogi, adquiriu um terreno no bairro Rio Acima, na cidade de Biritiba-Mirim, e implantou um polo de desenvolvimento de agricultura natural messiânica. Em 1999, a responsabilidade da Casa de Difusão passa a ser da ministra Aki Nakashima. Em julho de 2000,
houve a mudança para o novo sistema de difusão, criando-se assim os Jorei Centers e estabelecendo a sede do Centro de Aprimoramento Mogi das Cruzes. Neste período, ministros e membros de Mogi das Cruzes e região puderam contar com as valiosas experiências dos ministros Tagawa, ministro Valdemar Pereira, ministro O'Hara e o então ministro e hoje reverendo Sandro Nunes. Em maio de 2007, assume a responsabilidade de Jorei Center, Vila Industrial, o ministro Jacques de Oliveira Galindo Júnior, que posteriormente assumiu o Centro de Aprimoramento. No dia 30 de setembro de 2010, a sede central adquiriu novo imóvel para a instalação do Centro de Aprimoramento Mogi das Cruzes, na Rua Presidente Campos Sales, número 1133, sendo inaugurado no dia 28 de novembro de 2011. Em janeiro de 2015, assume a responsabilidade pelo Centro de Aprimoramento o ministro Rogério Augusto Pereira de Santana. E em 2017, sendo sucedido pelo ministro Saulo André Brisa, onde cumpriu sua missão até março de 2019. A partir desta data, o ministro Marcos Rogério Matiuso assume a responsabilidade do então Jorei Center Extensão Mogi das Cruzes. Visando a expansão dos ideais de Meishu Sama e a concretização de um sonho almejado por todos os membros, a elevação do Jorei Center Extensão em igreja, tem início uma série de atividades com foco nesse objetivo a ser alcançado. Foi realizado em 17 de agosto de 2019, com a presença de 780 pessoas, o primeiro congresso solidário com o tema Hoje Nasceu o Futuro, e você é o pioneiro da nova era, realizado nas dependências do Senforp em Mogi das Cruzes, gentilmente cedido pela Prefeitura do município, onde, além das palestras, fora desenvolvida a campanha para arrecadação de fraldas geriátricas para beneficiar os necessitados do nosso município. A campanha foi um sucesso, pois foram arrecadadas 6.000 fraldas, as quais foram doadas às entidades especializadas no atendimento dos idosos cadastrados no Fundo Social de Mogi das Cruzes. Em 15 de setembro de 2019, tivemos, com alegria e gratidão, a grata satisfação pela comemoração dos 60 anos da Igreja Messiânica Mundial do Brasil na região do Alto Tietê, sempre contando com a dedicação fervorosa e sincera dos membros, ministros e reverendos pioneiros, que ao longo dos anos desenvolveram a obra de salvação em toda a nossa região. É um exemplo a ser seguido por todas as gerações. Nesse dia festivo, contamos com a presença do presidente da Igreja Messiânica Mundial do Brasil, reverendo Marco Antônio Batista Rezende, além dos ministros, membros, pioneiros e simpatizantes de todo o Alto Tietê. No dia 17 de outubro de 2019, a Igreja Messiânica de Mogi das Cruzes fora agraciada pela Câmara do município, conferindo à Igreja Messiânica Mundial do Brasil em Mogi das Cruzes com o título de Honra ao Mérito pelos 60 anos de sua fundação e relevantes serviços prestados ao município. Nessa sessão, estiveram presentes, além dos membros diretivos da Câmara, os ministros e membros pioneiros. O ministro Marco Rogério Matiuso, em sua palestra, lembrou a todos os presentes o conceito e a filosofia desenvolvida e praticada por Meishu Sama com relação à sociedade e ao ser humano. Tivemos ainda uma grandiosa apresentação do coral da igreja abrilhantando a cerimônia. Uma nova fase se inicia e a Igreja Mogi das Cruzes expande para mais 2 cidades e em 14 de agosto de 2021 foi inaugurado o Núcleo de Ferraz de Vasconcelos, contando com a presença de ministros e membros de todo o Alto Tietê. O ministro Marcos Rogério Matiuso
parabenizou a todos os membros e frequentadores de Ferraz pela permissão recebida e apresentou a ministra Elizabeth Nunes de Oliveira de Nápoles, a qual ficaria responsável do núcleo. Em 18 de setembro do mesmo ano, foi a vez dos membros da cidade de Guararema inaugurarem o núcleo de Jorei daquela cidade, sob a responsabilidade da ministra Irene Cibele Faria de Mello. No culto mensal de maio de 2022, no solo sagrado de Guarapiranga, foram outorgados os novos ministros de todo o Brasil. Dentre eles, como ministros assistentes, representando a Igreja Mogi das Cruzes, os ministros Geraldino Tássio Dias, Elizabeth Nunes de Oliveira de Nápoles e André Luiz Costa da Silva, e como ministro adjunto, o ministro Satiro Watanabe. Em 7 de maio de 2022, o Jorei Center Biritiba Mirim mudou de localização, indo para uma casa mais ampla, onde poderá acolher melhor os membros e frequentadores. A cerimônia de entronização da imagem da Luz Divina e foto de Meixo Sama fora oficiada pelo ministro Marcos Rogério Matiuso. Após 6 meses de reformas, no dia 9 de julho de 2022, foi realizado o culto de reentronização da imagem da Luz Divina e da fotografia de Meixo Sama no Jorei Center Suzano. No decorrer da palestra, o responsável pelo Jorei Center Suzano, ministro Rivamberto Rossi Morari, relembrou o esforço dos pioneiros e também dos que se encontram no mundo espiritual para merecer a reforma. Em seguida, o responsável da Igreja Mogi, ministro Marcos Rogério Matiuso, agradeceu a presença dos participantes, ressaltou a importância da gratidão e o respeito pela história da unidade e do mérito que cada um acumulou na obra divina em Suzano. Nossa igreja também passou por melhorias e depois de 5 meses, no dia 10 de agosto de 2022, foi realizada na Igreja Mogi das Cruzes a cerimônia de reentronização da imagem da Luz Divina e da fotografia de Meixo Sama. O culto de reentronização foi celebrado pelo responsável da Igreja Mogi das Cruzes, que agradeceu à direção da igreja pelo apoio e permissão concedida para realizar a reforma e o incansável esforço e paciência de todos os membros e frequentadores. Salientou também a importância do cumprimento da missão nessa nova fase que se inicia, com o objetivo de salvação de mais pessoas em nossa região, e que a partir desta, as portas da igreja estariam abertas a acolherem o máximo de pessoas, levando a luz de Meixo Sama e seus ensinamentos a todos. Não podemos deixar de ressaltar nossa gratidão a todos que sempre estiveram presentes, nos apoiando e na condição de nossos orientadores, hoje representados pelo ministro Marcos Rogério Matiuso, responsável pela Igreja Mogi das Cruzes, e pelo reverendo Rubens Medeiros da Silva, diretor regional, responsável pela região São Paulo 3B. Certamente, com a dedicação e união de todos, como ocorreu durante toda a história de nossa igreja em Mogi das Cruzes, vamos continuar servindo a Deus nessa maravilhosa obra divina, ajudando o maior número de pessoas possível. Obrigado a todos que fizeram e fazem parte desta história. Meu nome é Cleiton Nakassi, eu sou neto da senhora Mio Nakassi e do senhor Ioneso Nakassi. A minha avó, ela foi a primeira pessoa do Alto Tietê a aprender a ministrar o Jorei. Até meados de 2020, eu não conhecia a igreja messiânica, mas eu conhecia muito bem o Jorei, pois eu recebi muito na minha infância. E passei anos aí, desde a infância, sem nem ouvir falar do Jorei. Até que de um jeitinho bem especial, lá do mundo espiritual, a minha avó fez com que eu reencontrasse o Jorei. E como era uma coisa familiar para mim, então eu passei a
voltar a recebê-lo, né? De forma assim regular. E a partir daí eu comecei a conhecer a história dos meus avós, né? E tudo que eles iniciaram aqui, e passei a conhecer também pessoas que conviveram com meus avós nesse meio, né? Do Jorei. E isso foi despertando em mim uma vontade de querer saber mais, de conhecer e de fazer parte de tudo isso. Bom, tenho conversado, a partir daí, né, vim conversando bastante com pessoas que conviveram e foram contando histórias e mais histórias sobre os dois. E isso foi cada vez me deixando mais empolgado e com mais vontade de fazer parte das coisas que eu ouvia, né? Que eram todas maravilhosas. Bom, então eu conheci a Fundação Mokichi Okada e todas as suas ações sociais. Conheci a agricultura natural, né? Que provém da Corin, né? E assim, eu sempre fui uma pessoa de fé, sempre acreditei em Deus. Já estive em diversos outros locais, mas assim, sempre pulando de um para o outro. E acabei me enraizando aqui, na Igreja Messiânica, né? Então, hoje eu sou voluntário dessa Fundação Mokichi Okada, né? E participo de todas essas ações. Hoje eu procuro me alimentar com essa agricultura natural, né? Que traz pra gente a energia vital, né? Então, também sou Korin. E com toda essa grandiosidade, com todas essas coisas boas, eu me tornei membro da Igreja Messiânica. Bom, hoje eu me sinto honrado de poder continuar esse legado, né? Essa permissão. A palavra que define hoje é gratidão. Gratidão pelo acolhimento que eu tive aqui, por parte de membros, por parte dos ministros, sabe? É um local que eu me sinto muito bem e muito amado. E eu espero, sinceramente, que eu consiga, né, transmitir todo esse acolhimento que foi transmitido a mim para aqueles que virão, que não serão poucos, assim espero. Bom, é isso, pessoal. Muito obrigado. Senhoras e senhores, nossa eterna gratidão a todos os pioneiros que deixaram esse grande e maravilhoso legado para nós. Gostaria de convidar para o uso da palavra o idealizador desse segundo congresso, responsável pela Igreja Messiânica em Mogi das Cruzes, para nos dar brilhante palestra a respeito dos ideais de Meishu Sama na nossa vida. Então, senhoras e senhores, para suas palavras, o ministro responsável pela Igreja Mogi das Cruzes, ministro Marcos Rogério Matiuso. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer por todo o empenho e dedicação de todos os senhores. Nós só estamos realizando esse evento hoje porque contamos com a imensa dedicação de todos os senhores, todos os membros voluntários da Fundação, membros da Igreja Messiânica, de todas as cidades que compõem a Igreja Mogi das Cruzes, no Alto Tietê. Então são os membros de Mogi das Cruzes, de Suzano, de Poá, de Biritiba, de Guararema, de Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba, Salesópolis.
São essas 8 cidades que compõem a nossa igreja. Então, eu queria de coração agradecer, parabenizar todos pela dedicação e o empenho de realizarmos esse congresso hoje. Acredito que os objetivos do congresso nós já deixamos bem claro, né? Em todos os nossos encontros, as nossas conversas, né? Também foi muito bem explicado o efeito desta reunião de hoje, né? Através das palavras do prefeito de Suzano, o qual agradeço neste momento, e a todos, né, em nome do prefeito, agradeço todas as autoridades, os secretários, né, toda a equipe que compõe a atual administração da cidade de Suzano. Agradecer a primeira-dama do município e presidente do Fundo Solidário Social de Suzano, Larissa Achius, que nos apoiou, acolheu a ideia da campanha solidária da Fundação Moctiocada, né? E juntos estamos construindo esse Natal solidário para 1000 famílias, pelo menos, que serão abraçadas com o nosso carinho, nosso amor, né? No mês de dezembro. Agradecer também a paciência de todos, né? A temperatura caiu, não foi? De repente, né? Eu vou ser bem breve, mas quero agradecer e parabenizar. E já dizer para todos, para nos prepararmos para os outros encontros que virão. Essa corrente do bem, ela não vai terminar, ela não vai parar aqui hoje e nem no final da ceia solidária no final do ano. Depois nós vamos escolher outro parceiro, outro grupo, outro alvo. Ou os senhores estão cansados de fazer o bem? Pode parar? Hã? De jeito nenhum? Então. Mas uma coisa muito importante, que é o objetivo de nós nos reunirmos hoje, sensibilizamos a nossa alma, acalmamos o nosso sentimento com as músicas, com a excelente aula magna do mestre, professor, ministro Erison, né? Que todo mundo leve para o seu lar seus ensinamentos, né, em nome de Meixo Sama, como ele falou sobre das flores no lar, a construção do paraíso, e é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho. O porquê da construção do paraíso terrestre. A gente ouviu muito, por muito tempo, essa relação do paraíso terrestre como algo que devíamos esperar. Paraíso, ele vai, vamos aguardar que ele vai acontecer, é um mundo ideal, é um mundo assim. Então ficava realmente essa ideia de paraíso bem utópico. É o paraíso um dia que vai chegar e a gente, né, um dia vai viver nele. Mas uma coisa muito importante aconteceu com Meixo Sama, que a partir de 1926, todos nós sabemos, dentro das escrituras da nossa igreja, que Meixo Sama, ele teve um processo de revelações, né, espirituais, que iniciou em 1926. E a mais importante dessas revelações aconteceu no dia 15 de junho de 1931, aonde ele recebeu a chamada revelação divina sobre a transição da era da noite para a era do dia. E o ponto vital dessa transição foi que era necessário, a partir daquele momento, nós iniciarmos esse processo de construção do paraíso na Terra. Então entendam que Meixo Sama tirou essa ideia utópica do paraíso, de ser algo que vamos encontrar, e trouxe para o mundo real. Nós precisamos construir esse paraíso na Terra. Isso foi algo tão importante que em maio de 1951, Meixo Sama proferiu uma palestra, né, no chamado Hibiya Public Hall, em Tóquio,
E ali ele colocou para a sociedade a importância da construção do que ele chamou também de mundo civilizado. E foi muito interessante, porque eu fiquei refletindo o porquê que Meishu Sama, né, trouxe essa ideia da construção do paraíso. Por que ele falou que agora é a hora? Por que isso não foi falado há 2000 anos atrás? Há 2000 anos atrás, 3000 anos atrás, nós falávamos desse mundo paradisíaco, mas de forma, vamos aguardar, vai acontecer. Por que Meishu Sama trouxe essa ideia de paraíso agora? Por que temos que construir este mundo civilizado, o paraíso terrestre, agora? Há muito tempo atrás, quando nós éramos nômades, nós precisávamos andar, né, para buscar o alimento, de um lugar para o outro, de um lugar para o outro, de um lugar para o outro, né? Nota que é interessante, toda vez que é retratado esse período, se você buscar na internet, nos livros de histórias, quando a gente fala desse período quando éramos nômades, né? Sempre o ser humano é retratado um próximo ao outro. Tá vendo ali? Tem até uma imagem anterior que o grupo é maior. Mas dificilmente o ser humano está retratado nesse período sozinho. Por quê? Neste momento, o ser humano, ele sofria uma constante ameaça, que era o seu processo de adaptação à natureza. Então, se o ser humano tivesse ali num grupo migrando de um lugar para o outro, e de repente passasse uma manada de mamute, dizimava o ser humano, ele não sabia o que fazer. Então, o ser humano para ficar vivo sobre o planeta Terra, ele precisou, primeiro ponto, para ele poder ficar vivo nesse período onde a natureza era ameaça à sua existência, o ser humano se uniu. Eles ficaram próximos, ou para se aquecer, ou para se defender, e também para se alimentar. Então, a primeira característica que fez com que a humanidade pudesse progredir é a união. Se eles ficassem distintos, eles não conseguiriam sobreviver. E a maior ameaça, naquele momento, ao ser humano, era o mundo selvagem que se encontrava. O ser humano se uniu e seguiu em frente. Não foi assim? Então guarde essa questão da união. No decorrer, com o tempo foi passando, né, nós fomos vencendo os desafios. E o ser humano, ele foi dominando esse planeta. Então o ser humano, ele aprendeu, hoje pode-se dizer que ele domina o mar, domina a terra e domina o céu. Não é verdade? O ser humano se tornou, né, entre os animais, ele se tornou o que dominou todas as outras espécies. E ele desenvolveu inteligência, e ele foi evoluindo. Então, nessa palestra do Hibiya Public Hall, Meishu Sama fala sobre o mundo selvagem, semi-selvagem, semi-civilizado e civilizado. E que essa transição, como nós chamamos de era da noite para era do dia,
seria do mundo semi-civilizado, semi-selvagem, para o civilizado. E que nós estávamos entre o mundo semi-selvagem e semi-civilizado. Ora, desenvolvemos e construímos coisas que trazem bem a muitas pessoas, mas ainda também criamos situações em que nos lembram a época de um mundo selvagem. Então nós estamos rumo ao mundo civilizado. E nessa construção desse mundo, nessa evolução, muitas coisas boas aconteceram. E outras coisas boas que aconteceram estão trazendo consequências que têm colocado o ser humano novamente numa posição de ameaça. O ser humano inventou uma coisa muito bacana, né? Já bem recente. Os senhores lembram quando a gente ia à praia, alguns anos atrás, que tinha aquela língua de esgoto na praia? Quem lembra disso? Aí eles falaram, vamos criar um negócio muito legal, que se chama emissário marítimo. Sabem o que é isso? É um cano, vamos levar lá para baixo, lá longe, vai ficar bem longe da costa. O que leva nesse emissário marítimo? Lixo. Vamos jogar todo o lixo bem longe. Isso há muito tempo atrás. Há muito tempo atrás e muita gente fazendo isso. Hoje, o que começou a acontecer? Chamadas ilhas de plástico. Dá para ver? Não é assim um pouco de lixo, são ilhas de plástico. Só colocar, deixa eu ver, onde é que tem ilha de plástico? É tanto lixo que um país começa a receber lixo do outro. A gente já viu na televisão aqui, já não viu? E o que está acontecendo? Nesse processo de evolução do ser humano, ele começou a fazer uso de recurso natural. Então, por exemplo, eu preciso fazer uma casa de madeira, na época tudo era madeira, então ele cortava 10 árvores, mas num final de processo, de ciclo, a natureza devolvia 12 árvores. Então tirava 10, voltava 12. Tirava 20, voltava 15. Então os recursos naturais, eles sobravam, mesmo o ser humano utilizando. E fomos evoluindo, conquistando terra, mar, ar. Hoje o que acontece? Os recursos naturais, a natureza não consegue se regenerar à medida em que o ser humano a explora. Então a conta está ficando negativa. Se ele corta 10 árvores, a natureza está devolvendo 6. Isso eu estou dando um exemplo da árvore, porque se a gente der o exemplo da ilha, o próprio oceano, a gente acreditava que ele conseguia decompor, que ele ia limpar tudo. Quando era tudo orgânico, tudo bem. Mas e o plástico? E o que não é orgânico? Então o que tem acontecido? Eu queria botar um vídeo, só para a gente prestar atenção em algo que tem acontecido.
Parabéns ao rapaz, né? Eu queria fazer uma pergunta. Quem criou a rede? Quem criou aquilo que estava no pescoço? Era a alga marinha que estava no pescoço da foquinha? O que estava no pescoço dela? Uma rede. De que material? De plástico. Quem criou a rede? Quem? O homem. Quem jogou a rede no mar? O homem. Quem criou esse problema? O homem. Vocês viram o nível de estresse que estava o animal? Por que eu peguei essa cena? Porque a gente pode questionar, aceitar ou não, um dado científico. Ah, mas isso não é bem assim. Não é bem assim. Tá bom. Tem os que aceitam, tem os que não aceitam. Mas isso é inquestionável, não é? Isso é inquestionável. Hoje, por que o momento da construção desse mundo civilizado é agora? Porque hoje, quem põe o ser humano numa situação de perigo é a natureza. Quando você sai de casa, você corre o risco de uma manada de mamute te atropelar. Quando você sai de casa, os pássaros te atacam. Quando você vai à praia, dentro do que é, você atacar, é normal você ser atacado pelos peixes? Não. Nós não sofremos mais a ameaça da selvageria da natureza. A gente está com data marcada para o meteoro bater no planeta Terra? O cinema sempre mostra isso. O que nós vamos fazer se isso acontecer? Ou não conta para a gente. Mas a gente está sendo ameaçado porque algo vai colidir com o planeta Terra? Não. Então, quando a gente pensa sobre estarmos correndo risco, quem é que está criando esse risco para a nossa existência? O homem, o ser humano. Então, por isso é necessário, neste momento, isso Meixo Sama em 1931 afirmou, o início realmente da construção deste paraíso, deste mundo civilizado. Porque senão pode se tornar um ponto irreversível. Do tipo, quando a gente pensar em construir, já não vai dar mais tempo. E não dar o tempo significa o quê? Problema. Quem quer viver esse problema?
Quem não quer viver esse problema? Então, essa ideia de construção do paraíso vai muito mais além do que algo religioso, algo que uma igreja tem que encampar. A construção do paraíso é coisa do messiânico, é coisa do evangélico, é coisa do cristão, é coisa do budista. Esse assunto de paraíso é algo que está ligado a uma igreja. Não. O paraíso terrestre é a construção de um mundo civilizado. E o que é esse mundo civilizado? Onde nós respeitamos a natureza, onde nós respeitamos o próximo. Por isso que Meixo Sama terminou com aquela Salmo, 81. Quando vejo alguém se empenhando pelo bem da humanidade e do próximo, é como ver um diamante entre os cascalhos. Então nós precisamos nos tornar esse diamante entre os cascalhos. Hoje aqui, se Meixo Sama vendo lá do mundo divino, o que ele está vendo? Alguns cascalhos entre tantos diamantes. Esse que é o nosso objetivo. Por quê? É uma pergunta simples. A gente já chegou até o espaço. A gente já foi até o mais profundo local do oceano. Entre ir ao espaço e descer lá embaixo, será que a felicidade do ser humano está em pisar na Lua? Alguém aqui vai ficar mais feliz se chegar e pisar na Lua e voltar? Deve ser uma boa experiência, mas é isso que vai trazer a felicidade? A felicidade, ela é construída com os benefícios que esse avanço tecnológico nos traz. O problema é que nós dominamos tudo, mas todos esses benefícios, eles são revertidos para construir a felicidade das pessoas? Essa é a nossa reflexão. Dominamos tudo, dominamos o planeta Terra, evoluímos, mas tudo isso que nós desenvolvemos é utilizado para a construção de um mundo melhor, civilizado? Buda Sakyamuni falou assim: quando uma pessoa de um lado do mundo puder ser ouvida e vista do outro lado, estará construído o paraíso na terra. Hoje a gente consegue falar de um lado do mundo e ser ouvido e visto do outro lado do mundo? Sim ou não? Na palma da mão a gente faz isso. Mas o paraíso está construído? Está. E ele está habitado. Mas nós não sabemos. Por quê? Porque nós temos dois sentimentos que Meixo Sama falou que precisam ser trocados. O materialismo se tornar espiritualismo. E o egoísmo se tornar altruísmo. Por que que tudo que nós desenvolvemos e conseguimos, construir, adquirir de conhecimento, por que que tudo isso não é voltado para a construção do mundo civilizado? Porque não se pensa no coletivo, se pensa no indivíduo.
Para você ter acesso, você precisa pagar. Por isso que estamos nessa transição de mundo semi-selvagem, semi-civilizado para civilizado. No ensinamento do século XXI, o Meixo Sama não fala que vai ser todo mundo igual, mas ele fala que vai ter, que as pessoas que têm mais condições, empresários, vão financiar exposições de arte para o mundo todo. Então vai haver as pessoas que têm mais, as pessoas que têm menos, só que há um grande equilíbrio para que todas as pessoas possam viver sobre a terra com felicidade, com prosperidade e com paz. Você vê, era normal a gente falar, quer dizer, era normal não, era difícil ouvir alguns anos atrás a palavra milhão. Nossa, fulano tem 1 milhão, caramba. Hoje, 1 bilhão, nossa. Mas se for em moeda brasileira, o real, existem pessoas que mundialmente, se converter para o Brasil, já está chegando na casa do trilhão. É muito dinheiro, não é? Mas a pobreza, ela aumentou ou diminuiu no mundo todo? Aumentou? Todo mundo inteligentíssimo. Acordos, tratados internacionais, ONU, todo mundo, o mundo todo se fala hoje. Pensando em resolver conflitos. Os conflitos aumentaram ou diminuíram? Tudo avançado. O ser humano hoje, por questão ética, não clona outro. Mas a gente tem a tecnologia para poder clonar outro ser vivo, não é? Olha onde chegamos, olha o avanço do estudo sobre o corpo do ser humano. Mas o ser humano hoje é mais saudável ou doente? O que eu quero dizer? Que toda a nossa evolução, ela só falta ser revertida para as pessoas. Mudando esses dois sentimentos, do materialismo para o altruísmo, para o espiritualismo, e do egoísmo para o altruísmo. Por isso a necessidade da construção desse paraíso terrestre agora. Porque o limite que a natureza está aceitando ainda o ser humano ser assim, ela está no limite. Nós precisamos agora mudar. Não é mudar o planeta. O planeta já é um local paradisíaco de se viver. A gente precisa mudar quem dominou o planeta. Por isso que Meixo Sama falou que o paraíso começa dentro de nós. Não importa se você parar para pensar, aonde começa o mar? É na praia? O mar começa no primeiro boca de lobo que você vê na rua. Porque toda a água que corre ali vai terminar onde? No mar. Então a responsabilidade da água que a gente cuida em casa é a responsabilidade daquilo que vai parar no mar. O problema é que a gente pensa assim, ou pensava, isso não vai dar em nada, isso não vai dar em nada. Então se você pensa em coisa simples, separar o lixo para jogar, mas isso não vai dar em nada, porque não tem ninguém fazendo.
Só que o limite do planeta Terra, a gente está chegando num limite em que, se a gente também pensar jogando algo um plástico fora, indo parar no mar, isso não vai dar em nada. Não, isso está dando. Isso está dando. Vocês viram as foquinhas lá, não viram? Então é a mudança do comportamento do ser humano. Meixo Sama falou que foi necessário, porque se há 2000 anos atrás nós já entendêssemos a ideia de paraíso, não teria essa evolução. Então a gente parou de entender isso. A gente negligenciou tudo isso para evoluir. E evoluímos. Ao ponto, fala de um lado, é visto e escutado do outro. Então agora é converger esse planeta com toda essa evolução para a felicidade do ser humano. E por que é agora? Porque o planeta está cansado. Olha, se vocês não fizerem isso agora, vai dar problema. Mas é que ele não fala com a gente, mas ele mostra para a gente. Como? Esse encontro seria em setembro de 2020. Por que a gente só está fazendo esse encontro hoje? Porque a gente ficou 20, 21 em casa. Por quê? Porque a natureza falou: eu existo. E botou todo mundo em casa. Tem gente que até hoje não conseguiu cicatrizar a dor pelo que passou nesses últimos 2 anos. Então, ou mudamos, ou vamos ficar nessa situação de: como é que vai ser? Como é que vai ser? Como é que vai ser? Ou mudamos, né? Ou pode ter uma fila de problema para acontecer. Porque é o sinal é o sinal de que é o fim dessa era do mundo selvagem. Precisamos nos tornar um mundo civilizado. Começa da onde? Do coração, do sentimento, do lar. Pega essa ideia da ikebana, que haja flores onde quer que haja pessoa. Na minha casa vai ter isso. Tome uma atitude pensando nas pessoas e no planeta. Na minha casa vai ter isso. Na minha vida vai ter isso. A nossa missão é da construção do paraíso terrestre, do mundo civilizado. Certo? Os senhores acreditam nisso mesmo? Quem acredita? Então eu vou botar uma cena aqui daqueles. Isso, quem lembra disso aqui? Bonitinho, né? Okay. Bonitinho, né? O que isso tem a ver com o que a gente está falando?
Quem vai na frente? Qual pato que vai na frente? O mais antigo, não é? É o que tem mais conhecimento, não é? Nós aqui temos um conhecimento da construção do paraíso terrestre. Se nós formos, quem a gente convidar, vai junto. Então aqui, em se tratando de construção do paraíso terrestre, nós somos o pato maior ou o patinho menor? O pato maior. Nós é que temos que ser os patos e os patinhos vão atrás. Lembra disso em 2019 no Senforp? Isso não para. Pato, patinho, pato, patinho. Meixo Sama, quando começou, porque ele falou, é o momento da construção do paraíso terrestre. A primeira coisa que ele fez antes de falar para as pessoas foi fazer em casa. Ele foi esse pato dos patinhos do seu lar. Aí o seu lar foi o pato dos patinhos que eram os lares ao redor. Então Meixo Sama foi esse primeiro líder que trouxe para a gente a construção do paraíso. Não sobre o paraíso. Sobre o paraíso a gente ouve isso há mais de 3.000 anos. Mas ele foi o primeiro a falar, construir o paraíso. Mas para construir o paraíso, é necessário utilizar o que falaram sobre o paraíso. E 2 mandamentos que nós escutamos há muito tempo, que são 2 mandamentos messiânicos, traduzidos em outra forma. Amai a Deus sob todas as coisas. Sob, não sobre. E ama ao próximo como ama a ti mesmo. Se você faz pelo próximo com amor aquilo que você faria para você mesmo, isso é uma atitude altruísta. E se você entende e ama a Deus sob, né, você está sob, abaixo, e Deus está acima, sobre, você está fechado num lugar, a pessoa fala assim, ninguém está vendo, está aqui, pode fazer errado. Só está eu e você aqui, não tem uma câmera, não tem nada. Mas eu estou sob os olhares de Deus, não vou fazer. Quem faz algo acreditando no que é invisível, em se tratando do invisível espírito, é espiritualista. Então, altruísmo e espiritualismo é a prática de 2 mandamentos ensinados há mais de 2.000 anos. Então, entendemos sobre a construção, vamos esperar, mas agora temos que construir. Por quê? Porque a maior ameaça à extinção do ser humano na Terra é ele mesmo. Ou mudamos, ou encontraremos graves problemas. Mas o que é esse mudar? A construção do paraíso na terra. Como é que vai construir isso? Meixo Sama deixou todos os passos. E somos líderes disso. Vamos na frente, levando pessoas junto conosco. Como a ideia do patinho. Para encerrar, no vídeo que nós assistimos, nós prestamos homenagem a pioneiros, contamos a história de Mogi de 63 anos e, de certa forma, enaltecemos, né, as pessoas que estão aqui. Mas, algo muito importante é quando nós agradecemos também as pessoas que foram responsáveis para chegarmos até aqui. De forma imediata, se eu nasci, eu sou filho de um pai e de uma mãe, não é?
que também são filhos, que também são filhos, que também são filhos, que também são filhos. Então precisamos também agradecer aos nossos antepassados, aos nossos ancestrais. Então, a partir de hoje, a gente inicia a preparação para um culto muito importante para nós messiânicos. O culto em homenagem às almas dos nossos ancestrais e antepassados, que vai ser realizado no dia 2 de novembro, no Solo Sagrado de Guarapiranga e nas unidades da Igreja Messiânica aqui do Alto Tietê. Então, quando os senhores forem embora, já podem levar o convite que estamos fazendo a todos os senhores para participar do nosso culto, ou no solo sagrado, ou nas unidades da Igreja Messiânica, manifestando nosso sentimento de gratidão às pessoas que cuidaram de nós até chegarmos aqui. Agradecemos a quem nos criou e deixando um legado e os ensinamentos sobre a construção do paraíso a quem vem depois. Eu não sei se nós vamos cortar a fita e inaugurar o paraíso, mesmo porque o paraíso não é um lugar que está lá e a gente vai habitar, não é uma terra prometida que um dia a gente vai encontrar. O paraíso já está aqui, já está construído. Só o que falta mudar é quem está habitando ele. Essa é a nossa missão. Porque se não fizermos isso, né, pode ser que realmente a gente não habite o paraíso. Mais uma vez eu gostaria de agradecer toda a direção da nossa igreja, Reverendo Rezende, Reverendo Rubens Manzalha, o presidente da Fundação, Reverendo Amorim, né, o presidente da Corem, Reverendo Massal, pela oportunidade de realizarmos esse encontro. Espero que os senhores tenham gostado e que a gente possa, daqui para frente, né, darmos passos firmes na concretização e na construção desse ideal de Messama que é o paraíso na terra, o mundo civilizado. Mais uma vez, obrigado pela paciência, um beijo no coração de todos e a gente se vê em breve no nosso próximo encontro. Muito obrigado. Obrigado, ministro Matiuso, pelas belíssimas palavras. Só lembrando que o ministro Matiuso, além de responsável pela Igreja Messiânica em Mogi das Cruzes, também é representante da Fundação Moquichocada no Alto Tietê. E em nome do ministro Matiuso, como responsável da Igreja Messiânica em Mogi das Cruzes, agradecer a todos os senhores, membros, frequentadores, voluntários que participaram para que pudéssemos realizar este grande evento, praticando o altruísmo e podermos realizar esse ato solidário junto com o Fundo Social de Solidariedade aqui da cidade de Suzano. Em nome do professor Leandro Bassini, agradecemos a toda a administração aqui de Suzano e em nome do, também representando aqui todos os pioneiros, na figura do reverendo Yoshida, o nosso muito obrigado, que tenham todos um ótimo retorno aos seus lares e vamos, como lá no início, construir dias cada vez melhores. Um abraço a todos, muito obrigado.